Fala pessoal, tudo bem? É, Hoje, então, o tema do nosso vídeo, da nossa aula hoje, como eu coloquei na capa do nosso vídeo, na verdade, foi os 20 recursos, as 20 funcionalidades no único botão. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria dizer por que que eu escolhi esse assunto, eu escolhi esse tema. Na verdade, eu sempre vou escolher um tema baseado em duas situações, né? Ou numa que eu acho que uma coisa vai acabar levando a outra, que é exatamente na necessidade que eu identifiquei aí ao longo, né, dos anos aí do mundo corporativo, né, necessidades que eu identifiquei, ou uma outra avaliação que eu faço. Eu participo de alguns grupos de Excel no Facebook, por exemplo, e eu identifico algumas necessidades e alguns questionamentos. Então, sempre que eu escolher um tema aqui, vai ser baseado nessas duas questões, ou numa necessidade que eu identifico hoje, ou em necessidades que eu identifiquei ao longo de alguns anos aí de mundo corporativo, ok? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a função F5, que também pode ser acessada pelo Ctrl G e que tem o nome de ir para. E aí, depois que a gente chegar no atalho propriamente dito, eu vou mostrar para vocês quais são essas 20 funcionalidades, ok? Então, novamente eu estou com a minha tela aqui com o endereço das minhas redes sociais. Não é por acaso, obviamente, é porque, como eu digo sempre, eu faço uma troca que eu acho que é uma troca justa. Eu entrego o meu conteúdo gratuito, né, em troca de um compartilhamento, em troca de uma curtida, em troca de um comentário, em troca de um aprendizado, né, de um aprendizado seu, de uma pergunta na página, enfim. E muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas tem muita gente, principalmente nas minhas redes sociais, que às vezes não entende muito sobre o assunto que eu estou falando. Muitas vezes eu digo para as pessoas, então compartilhe o meu conteúdo, porque dessa maneira, com certeza, ele vai chegar em algum momento para alguém que realmente tem essa necessidade, ok? Então aqui estão minhas redes sociais, né? Se você já se inscreveu no meu canal, mais uma vez, obrigado. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, tem a oportunidade, tem o endereço. Como eu sempre digo e sempre vou dizer isso em todos os meus vídeos, é uma maneira muito simples, mas muito importante de você retribuir o meu conteúdo é realmente se engajando com as minhas redes sociais, se inscrevendo no meu canal, clicando no sininho para que você seja notificado toda vez que eu divulgar um conteúdo novo. E como eu disse, eu divulgo conteúdo novo pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? É, Parte de pedidos feitos, de agradecimentos feitos. A gente tem a vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Então, como eu falei, a gente vai ver, na verdade, 20 funcionalidades. Eu deixei uma base aqui, reservei uma base de dados aqui, que na verdade talvez o assunto aqui não vai fazer muito sentido para vocês e nem precisa, o que precisa realmente que eu tivesse uma base que conseguisse atender às necessidades das 20 funcionalidades do botão. É o botão, como eu falei, o F5 ou o Ctrl G. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é saber que essa função ela está aqui. Então, se você vir aqui na guia página inicial, no botão, na opção, né, aqui na guia, voltando aqui, ó, página inicial, a guia edição, e aqui na guia edição localizar e selecionar, pelo menos no caso da minha versão aqui, que é o Office 365, aqui tem a opção de ir para ou ir para especial. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que o ir para, ele te abre essa caixinha de assistente aqui, e no ir para especial é esta função aqui de baixo. Então, voltando, a gente pode acessar ele pela página inicial, localizar e selecionar ir no para ou ir no para especial, e aí ele vai passar essa caixinha direto para a gente, ou então, como eu falei, a gente vai no F5, também é uma outra opção da gente poder acessar essa função, e aqui dentro ele tem a opção especial, e uma terceira maneira da gente poder acessar é
o Ctrl G. Então, o Ctrl G também dá essa opção para a gente. Então, como o atalho sempre vai ser o recurso, o melhor recurso, principalmente olhando aí para a questão de produtividade, então a gente vai utilizar o Ctrl G. Então, vamos lá. Primeira função desta tecla ir para. Então, vocês imaginem o seguinte, eu tenho uma planilha aqui que é uma planilha pequena, né? Mas eu já fiz aulas aqui com planilhas que tinham 5.000 linhas. Eu já trabalhei com quase 1 milhão de linhas, então realmente é bem complicado, né, você ter que descer pela barra, ou de repente você utilizar, mesmo com um comando de atalho, né, você utilizar para navegar numa planilha que é muito grande. Então, o recurso ir para, qual que é a primeira funcionalidade dele? É te levar para, como o próprio nome diz, para algum lugar. Baseado no quê? Baseado na célula que nós vamos digitar aqui. Então, vamos imaginar que eu tivesse necessidade de ir para a célula A50.000, por exemplo. Bastava eu clicar aqui o A50.000, por exemplo, ou 500.000 aqui, se fosse o caso, e clicar em OK. Automaticamente, ele já leva a gente direto para a célula que é a célula desejada. Então, essa é uma grande vantagem. Um comando para a gente voltar para o começo da planilha, a gente pode digitar ou o Ctrl mais a tecla Home. No meu caso aqui, a tecla Home, por exemplo, ela está no lado direito do meu espaço, da minha barra de espaço, ou no caso aqui no meu notebook, Ctrl Fn Home, que é o dispositivo auxiliar. No caso do meu teclado, ele é uma tecla auxiliar, então eu preciso colocar o Ctrl Fn Home, mas pode ser que no seu teclado você basta só o Ctrl mais a tecla Home, já leva você para o início da planilha novamente. Okay? Então vamos lá. Estando aqui na planilha, novamente, Ctrl G, para a gente poder utilizar o nosso caixinha de assistente. Lembrando que aqui a primeira tela, né, ela vai ter essa função de levar a gente para uma célula específica. Agora, a partir do momento que a gente digita aqui no botão especial, ele abre este assistente. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas se vocês já tiveram acesso a essa caixinha de assistente, eu tenho certeza absoluta que vocês devem ter usado no máximo 3 teclas, né, ou 3 funções dessa caixinha de assistente. Por que eu falo isso? Baseado sempre, né, nos muitos anos do mundo corporativo. Então eu não via realmente as pessoas utilizarem este recurso. E só fazendo um parênteses aí, se você tem, por exemplo, a ideia de montar macros, por exemplo, eu tenho, inclusive, eu vou deixar aqui no cards, eu tenho um vídeo que fala sobre macros. Se você tem ideia de montar macros e você não é programador, ou você não conhece do VBA, não conhece linguagem de programação, você pode ter certeza que essa é uma caixinha, né, uma caixa onde tem recursos que vai te ajudar muito caso você queira montar alguma macro e você não sabe escrever um código, por exemplo, para fazer, né, no VBA. Então, vamos lá? Então vamos para a nossa primeira função, a nossa primeira funcionalidade dessa caixinha especial. A gente viu que a primeira marca uma célula, a segunda é essa aqui. Então, primeira coisa é a opção notas. Então, toda vez que eu coloco eu teclo Ctrl o G e me cai nessa caixinha de assistente, como eu falei, a gente vai ter aqui, ó, eu coloquei 20, então a gente já viu uma função, né, uma funcionalidade, tem mais 3 aqui em cima, dentro de fórmulas tem mais 4 opções, tem mais 4 aqui, então só aqui são 11, mais 4 aqui 15, mais 2 aqui 17, então mais 20, 21 ou 20 funções aqui. Então vamos lá, nota. Nota, na verdade, aqui entenda-se como nota ou como comentário. Então, toda vez que eu quero saber onde está um comentário dentro da nossa planilha, eu clico em notas e clico em OK. No meu caso aqui, a minha nota aqui está, né, na célula A8. Então, perceba que aqui ele tem um pontinho vermelho. Deixa eu até... Antes que eu me esqueça, né, como eu estou aparecendo no vídeo aqui, então para que essa informação não fique atrás aqui, deixa eu tirar ele aqui de trás da foto aqui. Então vamos lá. Então
Perceba que aqui ele está demarcado, né? Então eu vou até dar um zoom aqui, tá vendo? Ó? Ele está demarcado aqui com um pontinho vermelho. Nas versões mais recentes tem uma diferença entre nota e comentário. No caso da nota é o antigo comentário e do caso do comentário você consegue interagir no comentário, ou seja, uma pessoa consegue escrever, uma pessoa consegue responder, mas no nosso caso aqui é uma nota, enfim, ou um comentário em algumas versões anteriores ao Office 365, ok? Então, essa foi a primeira funcionalidade. Novamente, Ctrl G, agora a gente clica aqui novamente no especial e sempre a gente vai fazer isso, ok? Ou então a gente vem aqui no localizar e vai para o ir e vamos para o ir para especial. Vamos lá. Então, qual que é a segunda? A segunda é constante. Eu vou vir aqui, vou marcar, né, a minha planilha toda, mas enfim, inclusive não só a área da minha região, do meu intervalo aqui, mas eu vou marcar realmente toda a planilha e vou novamente teclar o F5. Novamente eu venho aqui no especial e venho aqui no constante, clico em OK. O que ele está demonstrando aqui para mim? Neste caso, ele está demonstrando para mim todas as células que foram preenchidas com uma informação estática, uma informação constante. Qual que é a diferença disso e de uma outra? É que nessas funções ela não tem uma fórmula, por exemplo. Então, toda vez que eu quiser saber, por exemplo, numa planilha, qual é a parte que tem fórmula e qual é a parte que não tem, eu posso utilizar essa funcionalidade de constante, ok? Então, vou tirar a marcação novamente, vou novamente em F5, em especial, e vamos para a próxima. A próxima aqui, ela é fórmulas. Então, para a gente não pegar todos os assuntos aqui, realmente para este vídeo também não ficar muito extenso, a gente vai ver 2 itens aqui, né? Então, na verdade, sobre fórmulas, dentro de fórmulas, ele tem a opção de mostrar sobre números, sobre texto, sobre lógica, sobre erro. Então, vamos ver sobre números e vamos ver sobre erros aqui. Então, eu marco em fórmulas, desmarco todas as outras e vou deixar marcado só o que eu quero. No caso aqui, eu vou marcar números aqui e vou clicar em OK. Então, o que ele fez? Dessa vez, ele marcou somente as células que têm fórmulas e que o resultado dela é número. Então, contém número no resultado dela. Então, essa é uma outra função. Novamente, vamos lá, Ctrl G, especial, vamos para a nossa próxima funcionalidade. No caso aqui, a gente vai em fórmulas novamente, só que dessa vez a gente vai clicar em erros. Então, o que ele vai fazer aqui? Novamente, deixa eu tirar a marcação aqui, marcar a planilha toda. Novamente, vou refazer aqui F5. Lembrando sempre que é necessário que a gente marque toda a planilha ou intervalo que a gente quer. Então, especial aqui novamente, fórmula, e dessa vez eu vou pegar só essa última função que é de erro. Então, o que ele fez agora? A diferença é que ele marcou todos os casos que tem fórmula, porque somente os casos que tem fórmula que apresenta erro, e marcou os casos de erro. Essa funcionalidade é interessante para quando dá erro, né? Lógico, como eu digo sempre, o Excel ele sempre vai ter mais do que uma maneira para a gente fazer qualquer coisa no Excel, pode ter certeza disso. Então, neste caso, além dessa maneira de descobrir um erro, eu também tenho outras maneiras de descobrir. Eu não vou falar sobre outras maneiras, mas, por exemplo, tem dentro da opção da guia fórmulas aqui, eu também tenho como rastrear erros aqui. Okay? Tenho como fazer auditoria, né, desses erros. Mas nessa funcionalidade, ele me demonstra aqui, então deixa eu tirar aqui Então, aqui novamente, deixa eu dar um zoom novamente, tá vendo que aqui ele demonstra quais são as células, por exemplo, no caso, essa célula que deu erro, tá? Então, é uma outra maneira de fazer isso. Novamente, eu vou marcar minha planilha toda, F5 novamente ou Ctrl G, venho no especial. Agora a gente vai vir nessa função em branco, que para mim é uma das mais interessantes, tá? Por quê? Porque existe alguns trabalhos, existe algumas planilhas, existe alguns intervalos que às vezes você tem necessidade de que todos eles estejam preenchidos com algum tipo de informação. É obrigatório que ele tenha essa informação, principalmente se você vai usar uma tecla de atalho, como por exemplo um end, seta para a direita, seta para baixo, para que ele não pare numa célula e você deseje que ele vá para o final,
é importante que todas as células estejam preenchidas. Então, como eu falei anteriormente, para montar uma macro, muitas vezes essa função ela é importante, porque você coloca um comando de seta para baixo, ou seta para direita, ou seta para esquerda, e ajuda muito na hora da montagem da macro. Então, esse é um dos recursos que, para mim, dessa caixinha é um dos mais importantes e que ajuda bastante aqui. Então, quando eu clico aqui em branco e clico em OK, o que ele está fazendo? Ele está marcando todas as células que estão em branco. Como eu marquei, obviamente, a minha planilha toda, ele está marcando aqui, inclusive, né, a parte de fora da planilha. Neste caso, o interessante é você utilizar associado ao recurso que a gente vai ver em seguida, juntamente com esse recurso. Ou seja, então a gente vai vir aqui, eu vou tirar a marcação aqui, eu poderia marcar toda a minha planilha aqui, mas eu vou utilizar mais uma das funcionalidades. Então eu vou vir aqui no especial, dentro do especial eu vou vir aqui em região atual. O que essa funcionalidade faz? Ela marca toda a região que ela ou está preenchida ou já teve algum formato nela. Então, quando eu clico aqui em região atual, o que ele faz? Ele marca, no caso aqui, vamos descer aqui, então ele marca, tá vendo? Ó, toda a região. Então, muito provavelmente, as primeiras linhas aqui, ela teve algum formato ou já teve alguma informação e ele entendeu essa área aqui como sendo uma área que já teve alguma formatação ou já recebeu algum tipo de informação. Como essa é uma planilha que eu uso muito, é muito provável que isso tenha acontecido mesmo, mas já na parte de baixo da planilha que vocês percebam que aqui já não tem. Então, por que este recurso é importante? Porque aí eu posso utilizar esta função, ou seja, marca a região que eu quero e na sequência eu novamente clico em F5 com a minha região marcada e venho em especial e escolho aqui, né, por exemplo, em branco. Então, com esta área marcada, eu venho agora e clico em branco. E aí, o que ele vai fazer? Baseado na minha funcionalidade anterior, que foi a função de marcar a minha região atual, ele marcar somente as minhas células em branco. Para que isso é importante? É importante porque vamos imaginar que eu quisesse, por exemplo, nessa área onde ele marcou todas as minhas informações, todas as minhas células que estavam em branco, eu quisesse preencher com alguma informação. Então, eu vou passar um comando, um atalho para vocês agora que não tem na caixinha e que não estava previsto no vídeo, mas que eu acho importante vocês saberem. Então, vamos imaginar que nas células vazias eu quisesse preencher com a palavra OK, por exemplo. Então, com a minha planilha marcada, com as minhas células demarcadas quais eram as vazias, sem eu tirar a marcação com o cursor, o que eu vou fazer? Eu vou digitar alguma informação, então eu vou escrever OK e sem mexer no meu mouse, sem fazer nenhuma marcação, ou seja, eu venho agora e vou teclar o Ctrl e tecla Enter. Então, novamente, eu venho aqui, utilizei o meu comando de região atual. A próxima funcionalidade que eu utilizei foi o de descobrir quais eram as regiões vazias. Então, ou seja, dentro da minha área, ele definiu quais são as células vazias. E agora eu quero preencher essa área com alguma informação. Então, eu digitei OK e eu vou teclar agora Ctrl Enter. Então, perceba, né, o que ele fez. Ele pegou em todas as células que estavam em branco e ele colocou a palavra e preencheu com a palavra OK. Neste exemplo, pode ser que não fizesse nenhum sentido, mas vocês imaginem o seguinte: imagina que ao invés de eu ter feito isso, estou voltando aqui, imagina, ao invés de eu ter feito isso, vou imaginar que a minha planilha tivesse, como eu falei, 500 mil linhas, por exemplo, e eu quisesse fazer isso. Então, eu poderia, por exemplo, marcar só a minha região atual aqui, por exemplo, se fosse uma tabela, por exemplo, coisa nesse sentido, eu poderia vir aqui, Ctrl, né, o Shift, seta para baixo, Ctrl, Shift, seta para direita, marcar toda a minha área, se eu quisesse fazer dessa maneira, digitaria o F5, viria aqui novamente em especial, marcaria em branco, se eu quisesse, e a hora que ele definiu quais eram minhas áreas em branco, eu poderia colocar, escrever qualquer coisa, por exemplo, preencher, Ctrl, né, e na sequência o Enter. E ele preencheria todas as minhas células. Então, assim,
Como eu falei, existe sempre outras maneiras de fazer, estou passando uma das maneiras que para mim me ajudou muito, né? Então, e que pode ajudar vocês. Então, eu vou voltar aqui, novamente, eu vou vir aqui, 5 novamente, no especial. E agora o que a gente vai ver? A gente vai ver a função, o recurso, a funcionalidade matriz atual. Mas, na verdade, essa função matriz atual, neste caso, ele não vai funcionar porque eu teria que ter uma matriz na minha planilha. E nessa planilha eu não tenho. Então, ele não deveria encontrar. Então, a gente vai fazer pelo menos o teste negativo. Então, imagina o seguinte, eu vou marcar a minha planilha, novamente, F5, vem aqui em especial, matriz atual. Ok. Então, como eu não tenho nenhuma matriz definida aqui, ou seja, ele não vai me acusar nada, ok? A próxima funcionalidade é objeto. Então, você imagina o seguinte, imagina se eu tivesse uma foto, um gráfico, um botão aqui, por exemplo, e eu clicasse em objetos, ele me marca todos os objetos. No caso aqui também é um teste negativo, mas a gente pode fazer um teste para validar isso. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu vou inserir aqui, vou vir da minha guia desenvolvedor, vou vir aqui e vou inserir um botão aqui, um botão qualquer, por exemplo. Então, ok. Só para a gente fazer um teste. E se eu fizer a mesma coisa, neste caso eu não preciso, teoricamente eu não preciso marcar a planilha toda, mas eu vou novamente, eu vou vir aqui no F5, deixa eu aqui, novamente no F5, no especial, e aqui eu clico em objeto. Quando eu clico em OK, pode ver que ele demarcou aqui o meu objeto. Então, se eu tivesse, por exemplo, várias figuras que eu quisesse deletar da minha planilha de uma vez, eu quisesse identificar, por exemplo, todos os gráficos, enfim, todos os objetos, como eu falei, botões, gráficos, desenhos, ícones, ele faria a identificação dele, ok? Então, vamos para o nosso próximo. No caso aqui, o próximo, a gente vai falar de diferenças por linha. Então, o que faz essa função? E aí, para a gente não ver diferença por coluna, o raciocínio vai ser o mesmo. Então, vocês imaginem o seguinte, por exemplo, se eu tiver aqui, vamos vir aqui nessa planilha e vamos imaginar que aqui a gente tivesse, por exemplo, o número 2 e o número 2. Então, eu vou marcar o meu 2 e na mesma linha, ou seja, aqui eu preciso fazer isso, tá? Então, só recapitulando, né? Para utilizar essa funcionalidade, eu preciso, tanto na minha linha ou na minha coluna, marcar a célula que eu quero que seja minha referência para identificar quais são os diferentes. Então, você imagina que nessa linha eu queira identificar tudo que é diferente de 2, por exemplo. Então, eu vou marcar o 2, deixa eu só marcar aqui a minha linha. Eu venho aqui e clico em especial e venho aqui em diferença por linha, ou seja, ele marca aqui o 3, o 5 e o 10, ok? Por quê? Porque esses números são diferentes do número 2, que era o número que eu tinha marcado. Já não marcou o 2, porque o 2 é semelhante a esse. E a mesma coisa ele faria para a coluna, ok? Apenas para vocês entenderem qual que é o raciocínio aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa base original. Então, novamente, F5, especial. Então, a gente vai em precedentes e independentes. Então, para vocês entenderem qual que é a diferença disso, eu vou fazer o seguinte. Eu montei aqui uma basezinha e eu coloquei uma explicação aqui que eu espero que fique claro, né? E que seja complementado pela explicação no exercício. Então, o que são precedentes, né? Então, no caso aqui do precedentes, vai ser o seguinte, quais são as células que a célula ativa, ou seja, a célula que a gente tiver clicada nela, depende para compor o resultado. Então, vamos ver primeiro o precedente, depois a gente vê o dependente. Então, vamos lá. Então, primeira observação para a gente usar o precedente e o dependente é ter uma forma. Então, o pré-requisito necessário e obrigatório é que na função que eu esteja marcando, ela tem uma forma. Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, e aqui na minha, vocês podem perceber que aqui eu tenho uma fórmula aqui.
e a gente vai fazer o precedente. Então, como eu falei, o precedente é quais são as células que a célula ativa, no caso aqui, né, 1, 3, 5, né, depende para compor o resultado, ou seja, de qual célula aqui, né, esta célula depende para fazer essa somatória. Então, no caso aqui, por exemplo, se a gente clicar no F2, eu sei que essa célula, por exemplo, são as células. Mas se a minha planilha fosse muito maior, como eu falei, já ficaria um pouco mais difícil, né, a gente entender a planilha como um todo, né, porque ela tem a função, a opção direta e para a opção indireta. Então, novamente, então eu preciso clicar numa célula que tem uma função e aqui eu quero saber quem são os precedentes, ou seja, quais são as células que são necessárias para compor este valor aqui. Então, novamente, no F5 especial, a gente vai clicar aqui em precedentes. Quando eu clico em precedentes aqui, ele me abre duas opções aqui, somente diretos ou todos os níveis. E a gente vai entender na prática qual é a diferença. No caso aqui, eu vou clicar somente diretos e vou clicar em OK. Então, o que ele demonstrou? Que para compor este resultado, ele depende diretamente dessas funções, ok? No caso, novamente aqui, F5 especial, então a gente vai vir aqui em precedente novamente, só que agora a gente vai vir em todos os níveis. Clico em OK, ou seja, o que são todos os níveis? Porque ele é na verdade, acaba sendo uma sequência. Então, essa função, essa célula depende dessa informação depende dessa informação e essa informação depende dessas informações. Então, por isso que ele marcou praticamente a planilha toda. Bom, agora a gente vai ver os dependentes. Então, no caso do dependente, a gente vai pegar o mesmo exemplo para ver como ele se comporta. Então, no caso do dependente, ele diz o seguinte: quem que depende da célula ativa, ou seja, dessa célula, né, para compor o valor. Então, na verdade, não vai aparecer nada. Por quê? Porque ninguém depende dessa célula, ou seja, essa célula depende das outras, mas ninguém depende dessa célula. Então, se a gente der o F5, o especial, e vir aqui em dependente e clicar aqui, ele vai dizer que nenhuma célula, ok? Nenhuma célula depende dessa informação. Se a gente fizer isso com uma célula do meio, por exemplo, e fizer a mesma coisa, e clicar em especial, e vir aqui e clicar em dependentes, e clicar em OK, o que ele vai dizer? Que a célula 135, ela depende dessa célula para compor o valor. É uma maneira diferente de poder identificar qual é a célula, né, que é dependente, ou seja, a célula 13, a célula E5, ela depende deste valor para ela poder compor, ok? Pode parecer que a diferença não é muito grande, mas como eu disse, em planilhas bem maiores, essa função ela acaba sendo necessária também, além obviamente do F2 que a gente, né, costuma clicar aqui, mas como eu falei, se a gente quer saber isso de maneira mais rápida, essa funcionalidade é uma funcionalidade que ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. O próximo recurso que a gente vai ver aqui, novamente, F5 especial, e no caso aqui é última célula. Então, como eu falei, essa é uma planilha pequena, mas tem planilhas muito grandes em que essa informação ela é bem relevante. E o critério dela vai ser a última informação da planilha ou a última célula da planilha que recebeu também alguma informação. Então, vou clicar aqui em última célula, clico em OK. Então, no caso aqui da minha planilha, é a célula AQ168. Por quê? Provavelmente, como eu falei, como é uma planilha que eu uso muito, ela pode ter recebido essa informação de uma validação, de um formato, enfim, de alguma maneira que entrou na regra para ele poder identificar essa informação como a última informação da planilha. Ok? Vamos lá para o nosso próximo, no caso aqui o F5, especial novamente, e aqui seria o que? Formatos condicionais. Então, o que acontece? Eu vou dar um ESC aqui, vou aqui na nossa planilha, como eu falei, vou utilizar novamente aqui Ctrl Home para a gente ir para o começo da planilha e vou clicar em F5, especial, vou vir aqui em somente, no caso aqui, somente células vazias,
realmente assim, eu não tive, neste caso, excepcionalmente, somente células vazias, nenhuma situação onde eu conseguisse utilizar essa funcionalidade. Então, daqui, na verdade, essa é a única que eu não tive nenhuma funcionalidade. E matriz, que só vai ter se eu realmente tiver alguma matriz nessa planilha também. Então, no caso aqui de formatos condicionais, eu vou clicar nele aqui, vou clicar em OK. Então, ele me apontou aqui, ó, todas essas colunas aqui, por quê? Porque realmente, tanto nessa coluna H quanto na coluna I, eu tenho formatos condicionais aqui. O que diferencia, por exemplo, essa opção da opção de formatos condicionais tudo e os mesmos? Por exemplo, é que se eu deixar marcado em tudo, vai acontecer o que aconteceu aqui. Se eu marcar em mesmos e der um OK, ele vai apenas demonstrar os formatos condicionais relacionados com a coluna onde o meu cursor, o meu mouse está clicado. No caso aqui, né, esta coluna aqui, meu cursor estava aqui, então ele pega este como referência. Quando eu deixei marcado como tudo, ele marcou todas as duas colunas, que eram as colunas que tinham um formato condicional aqui, ok? Então, e por último, né, não menos importante, a gente tem a opção aqui de validação de dados. Então, no caso aqui, validação de dados, eu vou clicar em OK. Então, neste caso aqui, o que ele marcou aqui? Ele marcou, por exemplo, onde eu tenho esta setinha, é porque ele tem a validação de dados aqui. Então, como que eu sei? Porque quando eu clico aqui, ele abre, né, a opção de validação de dados que eu inseri, ok? Então, é isso aí, pessoal. Então, como eu falei, se a gente for fazer a continha aí, né? A gente tem aí praticamente 20 recursos, como eu falei. Então, a gente tem 3 aqui, mais duas opções aqui, 5, mais aqui são 3 dá 8, mais aqui 4 dá 12, mais duas aqui 14, 15, 16, 17, 18, 19, que a gente viu uma aqui, e uma que a gente viu que é o comando o contra, o enter. Então, são 20 recursos, 20 funcionalidades e o vídeo vai ficar lá gravado, disponível no canal para você ver e utilizar quando, né, você achar que tem que utilizar. E agora é muito mais fácil, porque agora sabendo, né, dos recursos, então sempre que surgir uma situação, você achar que você consegue aplicar, vai ser bem interessante. Tá bom? Então, mais uma vez, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Como eu falo sempre, no meu canal, eu queria agradecer, né, a quem é inscrito no meu canal e quem chegou até aqui no meu vídeo. E para quem chegou até aqui do vídeo, mas não é inscrito no canal, acredito que não chegou aqui por acaso, então é uma maneira, como eu disse no início do vídeo, de poder retribuir ao conteúdo aqui, se tiver a oportunidade, é lá no canal, se inscrevendo no canal e acionando o sininho, compartilhando esse conteúdo com os amigos e com as pessoas que você acredita que ele pode também fazer diferença, tá bom? Obrigado e até nosso próximo vídeo.